Nós vamos agora conversar com você que está aqui nos assistindo sobre avaliação. Avaliação escolar, a avaliação que é feita na escola, mas do ponto de vista do trabalho pedagógico e de uma metodologia diferenciada da escola inovadora, dentro da proposta Escola do Sentimento, que é a proposta pedagógica do IBEM Educa para todas as escolas. Mas, na verdade, toda e qualquer escola inovadora utiliza determinados dispositivos pedagógicos para poder realizar uma avaliação integral, contínua e progressiva dos seus alunos. Bom, como fazer isso? Primeiro, a avaliação ela deve estar presente em todas as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos alunos. Ou seja, qualquer atividade já serve para avaliação, sem notas e sem provas. Mas vamos discriminar aqui alguns dispositivos pedagógicos que servem, que são muito úteis para realizar a avaliação integral do educando. O primeiro dispositivo é a assembleia. A assembleia é muito importante, ou seja, todos os alunos reunidos, participação também dos professores da direção escolar, mas onde eles, alunos, tomam parte efetiva, discutem os problemas da escola, os procedimentos pedagógicos da escola, tomam decisões. E a assembleia é muito importante, porque é na assembleia que nós vamos ver como é que está o senso moral deles, como é que está o relacionamento entre eles, a convivência, aí é desenvolvimento emocional, mas também o desenvolvimento cognitivo, porque é a questão de saber participar de uma assembleia, respeitar a opinião do outro, saber quando se deve pedir a palavra, aguardar as ideias que são dadas. Então, a assembleia é muito importante como um instrumento pedagógico de avaliação. Claro que outro instrumento é a reunião de professores, mas uma reunião dinâmica, de diálogo aberto e que vai então fazer uma análise global de cada aluno. Isso é muito importante. Então, não pode ser uma reunião de professores fechada. E, claro, onde os comentários serão anotados, mas para fazer essa avaliação de como está o desenvolvimento cognitivo e emocional de cada aluno. Outro dispositivo pedagógico muito importante de avaliação integral é a roda de conversa. Ou seja, quando os alunos diariamente sentam, formam a roda, onde eles vão debater, onde vão conversar, onde vão apresentar conhecimentos, vão se fazer perguntas com a mediação, então, dos professores. E aí, então, uma oportunidade ímpar de avaliar. Temos também outro dispositivo que é o portfólio. Mas portfólio não é simplesmente a junção de trabalhos escolares numa pasta em nome do aluno. Isso não é portfólio. Portfólio é aquele instrumento que vai mostrando o desenvolvimento do aluno ao longo do tempo, através, então, das atividades que ele realiza. E, claro, instrumento importantíssimo que é a autoavaliação. Quando você solicita que ele, aluno, se avalie, que ele diga para você e para os seus colegas como ele se sente, como que ele se percebe nesse processo de desenvolvimento cognitivo e emocional. E aí ele vai aprender também a ouvir os outros. Ou seja, a autoavaliação dele, os outros concordam? E então ele vai aprender também a ouvir para chegar numa autoavaliação que seja honesta e que seja sincera. Então, temos aí então dispositivos pedagógicos que vão facilitar que realizemos o processo de avaliação integral e que é perfeitamente possível e que de fato avalia. Gostou? Até a nossa próxima conversa.